Vai lá, Arnaldo. Vai dando aquela ticada. Hoje não tem muito como fugir. Rafael, Isso. Mailton ou Mike? Essa é uma pequena dúvida, né? O Mike jogou contra o Bahia, teve suspenso contra o Vasco, o Mailton jogou contra o Vasco. E aí tem também, essa é a novidade na lista, a volta do Cédric. Pois é. Que está com o dedo quebrado, né? Mas conseguiu suportar. Então o São Paulo tem 3 laterais direitos, mas o Cédric não joga desde a partida contra o Palmeiras, aquela derrota por 3-2. Então ele tem ali 3 opções. O mais desgastado é o Mailton, que saiu com câimbras depois da partida contra o Vasco, né? Mas ele vinha conseguindo agora um pouco de ritmo de jogo. Então essa é a dúvida principal do Crespo pro jogo. Bom, a linha de defensiva de 3 zagueiros não dá para ser muito diferente. O Alan Franco está suspenso. Então, Ferrarese, Arboleda e Sabino. Arboleda na sobra, Sabino na esquerda, como vem jogando sempre. E onde jogava o Alan Franco, joga o Ferrarese, que também joga sempre por ali, certo? Isso, ele também teria desta vez a opção... Tolói. Já tinha contra o Vasco, com o Rafael Tolói, que também joga pelo lado direito, ou seja, ele tinha Ferrarese e Rafael Tolói, mas o Ferrarese deve começar jogando. Na esquerda, Patrick, que é o que tem. Não tem o Wendel, não tem Enzo Dias, que está suspenso. Exato. O Patrick, né, que não consegue se firmar, fez um jogo muito ruim a última vez contra o Grêmio, né? Foi aquele jogo tenebroso, muito em cima do Patrick, né? O Grêmio jogou muito em cima dele com o Pavon naquela derrota de 2-0. Mas lateral esquerdo só tem ele. A não ser que, sei lá, ele utilize outro jogador ali improvisado. Sabino já jogou ali, né? Mal, inclusive. Mas o Sabino jogou ali quando era linha de 4, né? Não dá para jogar linha de 3, mas o Sabino. Né? Agora, o que pode acontecer, Tironi, isso é pouco provável, porque ele está voltando agora. Seria o Cédric, que na Europa jogou dos 2 lados, mesmo sendo destro, jogar lá no lado esquerdo. Meio-campo também é o meio-campo que vem jogando como titular. Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilla e Marcos Antônio. Tá aí. Embora os 3 tenham corrido como loucos no domingo à noite, entraram bem o Luiz Gustavo e o Alisson. Se ele quiser fazer uma troca no meio ali, acho que ele tem possibilidade, né? Aí ele tem, não digo uma fartura, mas ele tem opções, né? Vocês acham impossível o Ferreirinha, depois daquele jogada do gol e tudo mais? Não inventa. Ferreirinha no lugar de quem? O Moacir. No lugar de quem? Tirar um volante. Você tá louco, não, tirar o Bessone. volante contra o Flamengo para botar o Ferreirinha, então é melhor nem ir pro jogo, né, cara? Acho que não. Não é menor possibilidade. Esse triângulo ali... Esse triângulo... Pardal Vessa. Não, esse triângulo ele começou a jogar contra o Palmeiras, jogou muito bem contra o Palmeiras. Quando saiu o Marcos Antônio, entrou o Rodriguinho, o time esfarelou. Com esse triângulo em campo, só teve um jogo ruim contra o Mirassol, né? Isso. O Alisson tá fora mesmo, né? Quem? O Alisson. Não, ele tá no na banco. reserva. Tá na reserva. Reserva. E na frente também tem uma questão. Porque são 2 lugares para 3 atacantes, considerando que o Luciano está de volta. Luciano e Lucas, Luciano e Tapia, ou Tapia e Lucas. O Ferreirinha disputaria a posição aí, mas ele está atrás de todos esses aí com alguma sobra. O Luciano volta, está inteiro, estava suspenso. E aí a questão é se o Lucas, nessa retomada, 3 partidas começando, saiu lá com câimbras contra o Vasco, se ele começa ou se ele fica no banco para jogarem Tapia e Luciano, que foi a dupla desde o jogo do Palmeiras, né? O que você acha, Massa? Olha, o Flamengo joga com linha alta, né? Então, precisa ver quem está melhor fisicamente, o Tapia ou o Lucas. Não tem nem, Mas aí... não tem nem comparação. Não, é nem na questão técnica, a questão Então, fisicamente. física, né? Então eu Então, começaria não tem com... física, né? eu começaria com Tapia. Guardaria o Lucas. Exato. Porque o Flamengo vai... O Tapia vai ser importante para não deixar os 2 zagueiros do Flamengo reinarem no jogo. As bolas do Flamengo começam muito com os 2 zagueiros e com o goleiro. Exato. Então é importante ter alguém vivo ali. Eu chegaria no Tapia e falar, olha, é o seguinte, você vai jogar os primeiros 45 minutos. Então, nesses 45 minutos, você vai correr o que você correria nos 90. Tá bom? Eu vou tirar você no intervalo para pôr o Lucas. Faria isso. Porque, apesar dele ter muito menos qualidade técnica, né, como está claro, ele é um jogador que, para o sistema, para o adversário, talvez incomode mais.
É claro que começa o jogo, o Lucas está titular, ele vai, faz 1-0, faz 2-0. O cara que está printando esse meu comentário vai falar até não sabe nada. Eu estou falando de questão tática, de como fisicamente e taticamente os times se comportam. Principalmente pensando no Flamengo, né? Agora, pensando no São Paulo com a bola, óbvio que seria melhor ter o Lucas. Mas se não dá para ter os dois, porque o Luciano não dá para tirar, tem que fazer uma escolha. Contra o Bahia, o Lucas e o Luciano jogaram bem. A linha do Bahia é alta também, né? Mas, o goleiro também sai jogando. Mas, o São Paulo teve a semana inteira de preparação diferente, né? O São Paulo vem de domingo contra o Vasco, jogo muito intenso, né? O São Paulo teve que correr demais. Então, eu acho que seria... não é nem arriscado colocar o Lucas, seria desperdício. Talvez ele não aguente fazer pressão, não aguente jogar no ritmo necessário nesse primeiro tempo, pela questão física, não pela lesão que ele tem, pela idade que ele tem. Na verdade, a gente tem que começar a separar essas situações, né, que muitos... O Crespo, falando sobre o Tapia, como disse o Massinho, depois do jogo com o Vasco, ele falou, é o tipo do jogador que você precisa ter numa temporada como a que o futebol brasileiro coloca. Tem um detalhe aí, Tironi, também que é interessante, nós vamos falar depois da escalação do Flamengo, que tem baixas mais perto da do São Paulo. O São Paulo tem 9 lesões e 2 suspensos, são 11 ausentes. O Flamengo tem 4 lesões e 2 suspensos, né? São 6. O São Paulo, mesmo mandante, não vai ter os jogadores, o banco completo. Também por um motivo. É bom explicar para o torcedor de São Paulo, porque o torcedor de São Paulo vive nessa temporada uma adoração pela base, né? Desde o título da Copinha. E ele não entende muitas vezes porque antes era a culpa do Zubeldia, agora como é o Crespo, fica mais difícil colocar. Porque a base não é opção 1, opção 2 para algumas situações, né? Então, eu vou te explicar, Tironi, por quê. Porque para a direção do São Paulo, e também com a anuência dos treinadores, sim, Zubeldia e Crespo, os moleques ainda vão jogar, a prioridade é que eles joguem na base. Foi assim na Copa São Paulo, eles não foram para a pré-temporada. Sabe onde eles estão hoje? Eles não estão na Vila, eles estão em Cotia para jogar contra o Grêmio, jogo da volta, pelas oitavas da Copa do Brasil. O Luca, o Paulinho, centroavante, o Pedro Ferreira... Só não voltou o Mike, que já é mais velho. E no final de semana vão estar contra o Bragantino? Não, eles vão estar na Vila, mas contra o Santos, pela final do Paulista. Então, a direção do São Paulo, ela indica isso. Eles querem título, até na base. É completamente, para mim, irracional, mas essa é a política. Então, quando tinha o Zubeldia, não, o Zubeldia não gosta da base. Agora... Fica meio estranho. O Crespo não gosta da base? Não, é uma outra situação. Eles treinam com os profissionais, completam o time. É um processo natural, na verdade, né? E acho que contra o Vasco, eles não tinham jogo no final de semana pela base. Foram os 3 para o Rio. Estavam os 3 no banco, né? Agora não tem jogador no banco suficiente. Vão ter apenas 9. Não estranhem, porque os meninos da base... Quem quiser, veja o jogo à tarde contra o Grêmio, eles estarão jogando contra o Grêmio. Cara, eu acho assim, é uma escolha difícil de fazer. Porque é o seguinte, o São Paulo não quer voltar a ser a base mais forte do país? Ponto, quer. O São Paulo não entende que é ali que vai sair a grana para tirar o São Paulo do buraco, entre outras ações? Também é. 3, título em base eleva o seu lugar. Entendeu? Você cresce também ali, você começa a ter um portfólio, fala, olha, não é só o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, ou sei lá, o São Bernardo que ganha. Nós também estamos ganhando, nós estamos trazendo uma geração nova. Isso serve também como marketing, portanto. Claro. Isso é uma questão. Agora, é um cobertor muito curto diante de um elenco que tem 234 jogadores machucados, que não tem jogador para compor o banco. E aí, cara, o erro não está, a meu ver, em tentar ganhar na base. Tá tudo bem. Em tese, num clube saudável, organicamente saudável, a base serve ao profissional. Ganhou ou não ganhou embaixo, tanto faz. Certo? Porque a base é para o cara se desenvolver, crescer, ganhar, perder, jogar em várias posições. É para isso que serve a base, né? Mas
diante da situação do São Paulo, cara, me parece, está configurado um baita erro. Você precisa ir para a Libertadores. Eu entendo os argumentos, estão todos postos aqui. Agora, você precisa ir para a Libertadores, você não pode deixar o seu time principal, que é a razão de existir do São Paulo, com um jogador a menos no banco. Não existe isso, cara. Não é a primeira vez, hein? Você entende? Então, não existe isso. Vai ganhar se der na base, se não der, não deu. O importante é você estar nas últimas 8 rodadas com o máximo de jogadores à disposição. Entendeu? Pelo menos para você poder, nos últimos 10 minutos, tirar um jogador para ele não se lesionar no próximo jogo. Um Marcos Antônio, que às vezes não aguenta jogar o jogo inteiro. O próprio Lucas, entendeu? Um zagueiro. Cara, é uma total inversão de valores. Eu dei os argumentos que imagino que a direção do São Paulo esteja pensando. Que começa, né, essa estratégia desde o início do ano, quando não foram liberados os jogadores para pré-temporada nos Estados Unidos para ficarem jogando na Copa São Paulo. O time ganhou, levantou a taça, vendeu o jogador, se valorizou, foi vitrine e tal. Mas só para deixar claro o que fez o Palmeiras no início. Tirou 5. Isso. Da Copa São Paulo. Eu acho que para mim eu não consigo separar as duas coisas. Acho que esse foco na base me parece, na minha cabeça, eu fico pensando que é porque vai querer vender mais jogador, agora tem um papo que se não vender mais jogador vai ter déficit de novo. Então, mas é isso, ou você sente frio no pé ou no nariz. Sim. O que é mais vital? Exatamente. A cabeça ou o pé? Lembrando que... Você não vive sem cabeça, mas vive sem pé. Um deles, ou 2, sei lá. Não dá, tem que fazer uma escolha. Fala, Vessa, desculpa. Fala, Vessa. Não, lembrando que recentemente saiu um estudo do CS Football, o Observatório do Futebol, e colocou as melhores bases do mundo. Então, Benfica ficou em primeiro, Barcelona, River Plate, Ajax, Boca Juniors, Sporting. O melhor brasileiro foi o São Paulo, 12º colocado. E aí aparece Corinthians, 14º, Flamengo, 15º e o Palmeiras, 18º. Enfim, aí o estudo considera o número de jogadores formados, o nível de clubes em que atuaram na última temporada e o total de minutos jogados no período. Então, a base do São Paulo, por incrível que pareça, por todas as dificuldades que possam aparecer, ou que as pessoas criticam, ela ainda tem uma moral claramente fora do país, ainda deixa essa impressão fora do país. Curiosa, para completar, o São Paulo contratou mais na base em 2025 do que no profissional. É que não aparece, né? Fulano, um monte de gente de outros times. Outra coisa, para vender, Tironi, essa é uma... O ganhar o Campeonato Paulista, por exemplo, São Paulo superar o Santos, não significa que o jogador vai para a vitrine e vai ser vendido. Eles só foram vendidos não porque ganharam a Copinha, porque eles jogaram no profissional. O Ferreirão, o Matheus Alves, né? O Henrique do Carmo, né? Eles só conseguem ser vendidos e negociados quando eles jogam no profissional. Então, eu acho muito mais uma satisfação pessoal da gestão, da questão da gestão Casares. Ganhamos o Campeonato Paulista, ganhamos a Copa São Paulo, do que propriamente uma estratégia para venda. Eu acho que não funciona assim, não. Não, eu também acho que não. É só tentando pensar. Mas você entende que possa ser uma questão quase que... Vamos dizer... Ganhamos um título esse ano, no final do ano. Não foi celebrada a Copa do Brasil ano passado, agora em cima do Palmeiras, parece que fizeram um desfile lá. Sim. Ganharam um jogo do Palmeiras, um desfile. Não foi Teve isso? uma nota oficial recentemente que cita, né, título da base, lembra? Isso, exatamente. Ou tem lá na sala do presidente, tem a foto do Casares com a taça da Copinha. Cara, a prioridade tem que ser a cabeça, não os pés, cara. A base, paciência. Tira os jogadores que são importantes, põe no profissional para jogar contra o Flamengo. O São Paulo tem 8 jogos para fazer, 7, né? 7 jogos para fazer e precisa de pelo menos 3 vitórias e 2 empates. Talvez dê, 11 pontos talvez dê para ir, entendeu?
Não é possível isso, cara. É inacreditável. Esse alerta, Massa, essa explicação é justamente para o torcedor que... por que o Rigoni está jogando e não está jogando na base? Vai ser o Rigoni que vai jogar, que vai entrar. Não vai ser o Luca, porque o Luca nem está no banco. O Luca está lá em Cotia. Então o torcedor... Porque era a mesma conversa. O Luca está em Cotia não é porque o Cris falou assim, eu não quero o Luca. Isso. É porque resolveram colocar o cara lá. O Paulinho foi tirado do jogo do Bahia na nossa frente. Sim. Então é isso, cara. Jogão hoje, São Paulo e Flamengo aí. Flamengo é o time, pra mim, tecnicamente, é o melhor time do campeonato. Então vai ser um jogo muito duro hoje. E a gente não vai jogar em casa, né? Vai ser na Vila. Então esse é o provável time aí, né? Que a galera da Band Esporte botou aqui. E, cara, dá jogo. O Flamengo também tá com muito desfalques. Sem Pedro, Jorginho. Muito desfalques aí. E vai ser jogo duro, cara. Vai ser jogo duro. Vai ser bom de assistir hoje. E se São Paulo ganhar hoje vai dar uma moral muito grande, cara. Pra domingo pegar o Bragantino em casa também. Comenta aí a opinião de vocês, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto. E hoje é jogão, galera. Hoje é jogão. E vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Ainda vamos ganhar esse jogo aí.